Salve, meus amigos, como vão vocês? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre as cobranças que a sociedade faz pra nós que somos jovens. Jovens entre aspas, né? Porque eu não sei a idade de vocês que estão vendo esse vídeo aí, mas eu acho que a maior parte de vocês aí já deve ter uns 25 até 30 anos, né? Então talvez a gente não seja tão jovem assim. Mas muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que a gente é tão fracassado assim? Será que a gente não deu certo? Bom, eu tava dando uma olhada no Twitter e eu vi essa postagem que o Ed Quest ele compartilhou, falando basicamente sobre a sociedade fazer a gente se sentir fracassado. Porque a cobrança muitas vezes é uma cobrança desproporcional, a cobrança que a gente sofre na nossa vida. A gente tem cobrança para arrumar um emprego, para fazer faculdade, para fazer um monte de coisa e muitas vezes a gente não tem tempo hábil para fazer essas coisas. E essa é uma cobrança que muitas vezes não é uma cobrança que a sociedade implica sobre a gente, mas os nossos próprios pais. E muitas vezes a gente desenvolve relações tóxicas com os nossos pais porque eles querem que a gente faça alguma coisa. Mas é aquilo. O tempo muda e a geração dos nossos pais já foi. E a geração que a gente está vivendo agora é completamente diferente. Um exemplo disso é a forma de você arrumar emprego. Essa geração é a geração das pessoas que trabalham para si mesmas e as pessoas que produzem individualmente. Por quê? Porque agora com as plataformas digitais, você não precisa mais de pessoas no meio do caminho para te ajudar a chegar em um lugar. Então, por exemplo, se você quer ser taxista, você não precisa passar por alguma coisa, fazer uns documentos específicos, ser aceito ou não pelo governo, arrumar um carro. Você pode simplesmente pegar um celular e se tornar um taxista. Para você fazer, por exemplo, conteúdo humorístico, você não precisa, por exemplo, entrar para comédia, esperar que alguém te chame para trabalhar em uma casa e tal. Você simplesmente vem aqui no YouTube, grava um vídeo. Se você for engraçado, você vai para frente. Se você não for engraçado, você não vai para frente. Basicamente assim. Então, a gente tá nessa época, né? As coisas estão muito descentralizadas e o conhecimento está sendo muito descentralizado também. Então, não tem mais tanta necessidade de você fazer uma faculdade e fazer um concurso público que nem os nossos pais cobram. Esses dias eu tava tendo uma discussão sobre coaching. E, cara, eu sei que coaching tem uma visão muito negativa. Muitas pessoas criticam os coaches, falam que os coaches são uma porcaria, coisa do tipo. Mas e se eu falar pra você que os coaches, na maior parte das vezes, são psicólogos? E aí você pensa, como assim psicólogo virou coaching? Então, eu sou psicólogo há muito tempo e eu trabalho com psicologia e eu gosto muito de psicologia. Só que o governo, ele limita demais o que você pode fazer com psicologia. O primeiro ponto de psicologia é que você não pode cobrar da sua sessão quanto você acha que ela vale. Você tem que cobrar o quanto é a média nacional. E você é obrigado a cobrar esse tanto. Se você cobrar metade, você pode ser processado e você pode perder o seu CRP. Ou seja, você não pode mais trabalhar como psicólogo. E falar pra vocês, a média nacional é muito cara. Eu acho que não é todo mundo que tem R$ 100 para desembolsar em uma sessão psicológica, né? Então, se você cobra, tipo, R$ 10 por sessão, você pode muito bem perder o seu emprego como psicólogo. Mas aí você pensa, a pessoa que faz terapia, né, o psicólogo que promove a terapia, esse cara, ele trabalha daquela forma, ele tem as teorias, ele sabe tudo, ele é um profissional competente muitas vezes. Será que esses valores e essas coisas, elas mudam de acordo com o que ele está desempenhando? Provavelmente não, porque cada profissional ele age de uma forma específica e tem os profissionais que se têm destaque maior do que outros, porque eles trabalham muito melhor, porque eles conseguem lidar com as demandas do paciente de uma forma mais humana e de forma mais prática também. Então, você tem um psicólogo que tem tantas limitações, não pode cobrar o quanto ele vale, não pode fazer propaganda do trabalho dele, né? Se você fizer propaganda do seu trabalho, você pode perder ele também, você pode ser banido. Você é obrigado a pagar o CRP, né? Que é o bagulho, imposto antigamente era maior. Você pagava R$ 1.000 de CRP, quase, acho que era 900. Sendo que metade era para o sindicato, metade era para você ter o CRP. Você era obrigado a ter todas essas coisas. E no final das contas você não recebia nada em troca, você não recebia nada por pagar essas coisas, você não podia agir na internet. Quando eu me formei em psicologia, você ainda não podia ser psicólogo digital, você não podia trabalhar pela internet. Aí depois, 3 ou 4 anos depois, começaram a liberar isso. Inclusive, no meu 4º ano de faculdade, eles tentaram passar uma lei que o psicólogo ele só poderia atuar se ele tivesse receita médica. Então, o psicólogo ele não é médico, o psicólogo ele é um terapeuta, ele trabalha junto com o médico, trabalha em equipes multidisciplinares, trabalha com terapia e tal, mas o que eles queriam fazer era forçar o psicólogo a trabalhar junto sempre com o médico. Então,
isso acabaria basicamente com os psicólogos, porque você vai ter psicólogo trabalhando como? Porque o psicólogo vai ser obrigado a ter medicina, então você não vai ter mais a profissão do psicólogo, ou melhor, não ia ter mais a profissão do psicólogo, você ia ter poucos psicólogos que conseguiriam trabalhar em clínicas que tivessem médico, ou poucos psicólogos multidisciplinares. Então, basicamente, psicanalista e psicólogo de organização, RH, todos esses trabalhos eles iam sumir. Então a profissão ia ser muito desvalorizada por causa dessa diretriz. Aí rolou várias manifestações, os meus professores na época, todos eles foram pra rua e a galera parou a Paulista por causa disso. Faz muitos anos que isso aconteceu. Eu não fui, mas eu poderia muito bem ter ido também. Eu pensei realmente em ir, porque eu tava quase me formando e eu pensei, caraca, eu investi tanto tempo da minha vida nessa carreira e agora eu não vou poder exercer ela, porque eu não vou poder ser aquele psicólogo clínico. Mas no final das contas eles voltaram atrás com essa diretriz aí e continuou tudo da mesma forma. Então, para você ver como é complicado, né, essas diretrizes. E aí o que acontece? Perante tanta regulação, tem muita gente que abandona a psicologia para ser coach. E o coach é basicamente a mesma coisa que um psicólogo, só que sem essas cobranças, entendeu? Porque o coaching, muitas vezes, ele fala sobre o comportamento, para te ajudar a ter um comportamento melhor, para ajudar você a desenvolver um comportamento que vai te dar coisas no futuro, melhorar sua relação familiar, melhorar sua relação amorosa, melhorar a sua questão organizacional, ou seja, os empregos que você pode conseguir e tal. E o psicólogo, ele pode fazer isso na terapia, inclusive a gente faz muitas vezes. A gente tá aqui para ajudar vocês com as demandas que vocês têm. Então, se você tem uma demanda específica, a gente vai lá e ajuda você a lidar com isso. E é basicamente o que o coach faz também. Só que o problema do coach, né, é que você não tem nenhum tipo de regulação. Então tem muito coach aí que é o cara que tá enganando você, tá querendo ganhar dinheiro em cima e coisas do tipo. A demanda existe na sociedade e eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque muita gente deve estar pensando, nossa, que ANCAP, esse papo aí, não sei o que, o governo é ruim, então agora... Eu quero que você pense o seguinte... A demanda por coisa de psicologia é da população, não é o psicólogo que está oferecendo para a galera comprar, é a população que quer comprar isso. A população quer chegar até isso, só que a população não consegue chegar até isso porque, é caro demais, a gente é obrigado a cobrar certo valor, que é muito alto para maioria, imensa maioria da população. Então, tipo, não é todo mundo que tem 400 ou 500 reais para dar numa terapia ou pagar um plano de saúde que possa entrar isso, entendeu? Porque na rede pública você não tem acesso à terapia. O segundo ponto é que, tipo, as pessoas, dependendo da época, elas abraçam algum tipo de coisa para se dar um pouco de, como posso dizer para vocês, conforto. Então, na maior parte das vezes, as pessoas elas abraçam o quê? Abraçam a religião, abraçam a ciência, abraçam a terapia, né? Então, as pessoas, em épocas diferentes, elas abraçam coisas diferentes. Na época de 1960, 80, abraçavam muito a religião. Tanto que hoje em dia, a maior parte das pessoas que são velhinhas, elas estão na igreja. Aí, de 90 para 2000, a galera abraçou as terapias, abraçou a ciência. E agora a gente está numa época organizacional. Então, todo mundo quer ser produtivo o tempo todo, todo mundo quer fazer as coisas, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer isso. E aí o coach aparece, né, para abraçar essa demanda, como aconteceu no passado. A demanda por ter confiança, a demanda por esses pontos. E o coach ele aparece para falar o quê? Para falar que você vai produzir mais, que você vai ser melhor se você assumir essas coisas. Então, tipo, isso é uma coisa que tá na população. A população tem essa demanda. O governo pegou e criou várias barreiras pra gente não ter acesso à psicologia. Então a psicologia se tornou um negócio meio que banalizado hoje em dia. Então a gente não tem tanto psicólogo, a gente não tem tanta gente que tem noção de saúde mental por causa disso. Mas aí aparecem essas pessoas que nem, por exemplo, a religião, muitas vezes, ou os coaches fazendo promessas incríveis e as pessoas compram isso. Mas a questão é que muitos psicólogos fugiram da psicologia para conseguir trabalhar e atuar como coach. E é aquilo. A pessoa continua atuando da mesma forma que ela sempre atuou, só que aí muda uma palavrinha. Em vez de fazer terapia, você faz coaching. Então, em vez de você aprender a lidar com seus sentimentos e as suas demandas internas, você, entre aspas, reprograma seu comportamento para mudar, entendeu? E é aquilo, tipo, tem muito coach no mercado e você tem que saber muito bem com quem você está lidando se você quiser ter acesso a um coach ou coisa do tipo. Mas o ponto desse vídeo não é isso. O ponto desse vídeo é a postagem que o EdQuest fez, né? Falando sobre a gente se sentir muito fracassado. E por que a gente se sente fracassado? Por causa dessa cobrança que a gente tem de ter que produzir algo. E esse é o ponto do vídeo, porque você analisa a cobrança que a gente sofre e a busca que as pessoas têm por encontrar essa confiança nos coaches, por exemplo, que prometem que você vai conseguir coisas e tal. Mas vocês não têm que se cobrar.
Porque, como eu disse, a gente tá numa época diferente da época dos nossos pais. Uma época de evolução, de abrir a mente. Uma época onde quem ganha mais dinheiro é quem trabalha para si mesmo. Uma época que quem ganha mais é quem abraçou os meios digitais. Que quem tem sucesso é quem abraçou os meios digitais. E quem não abraçou, quem tá focado em ficar preso naquelas rédeas da sociedade antiga, essas pessoas vão ficando para trás, elas vão perdendo tudo que elas conquistaram. E aí fica aquela questão, o que é conquistar algo? Do que adianta você ter comprado uma casa, mas aí depois você ter que vender ela? Porque por muitos anos a pessoa se sente um sucesso de vida, porque durante 40 anos ela teve uma casa, mas aí ela tem que vender com 60, 70 anos porque ela não tem mais grana para sustentar aquela casa. Será que isso é considerado sucesso? Ou o que será que a gente deveria considerar como fracasso? Porque muitas vezes a gente considera o fracasso e o sucesso como coisas que vão ficar com você para sempre, como se você tivesse sucesso e você não tivesse que monitorar isso para você continuar em cima, e como se você tivesse fracasso, você fosse ser um fracasso pelo resto da vida. Mas não é bem assim que funciona, entendeu? Porque para situações diferentes existem respostas diferentes para resolver os problemas, como o caso da psicologia, que eu falei para vocês que perdeu muito espaço nos últimos anos e acabou ganhando espaço no coaching. Então, a psicologia ela existe porque é uma demanda das pessoas. Então, ela nunca vai deixar de existir. E a pessoa que quiser ser um psicólogo, ela vai poder ser em qualquer momento da vida dela e em qualquer momento da história, do Zeitgeist. Só que a pessoa ela vai ter que adaptar-se àquela época, às demandas daquela época. Então, a gente está numa época que, vamos ser sinceros, você nunca vai ter uma casa. Você nunca vai ter uma coisa, um carro grande. Talvez você tenha um carro, mas talvez não valha a pena. Você nunca vai ter essas coisas que as pessoas chamam de valor, sabe? Porque, veja bem, o carro custa 50 mil reais. 50 mil reais, se você ganha 2 salários mínimos, 2 mil reais por mês, que é um salário muito bom, quantos meses você vai precisar para pagar um carro? 40 meses, 50 meses fazendo financiamento? Você vai se endividar pelo resto da sua vida para ter um carro? Será que vale a pena? Será que não é melhor viver de Uber? Será que o Uber já não gasta menos porque você não tem que pagar imposto e PVA, né? Que é caríssimo. Às vezes você recebe no final do ano uma conta de R$ 1.000 e coisa do tipo. Antigamente, na geração dos nossos pais, ter um carro era você ser um sucesso. Hoje em dia não tem mais essa ideia. Às vezes você tem um carro e você tá achado de idiota porque você tá perdendo dinheiro. E ter uma casa, muitas vezes, é uma coisa que a gente sonha em ter, por ter estabilidade, por ter um lugar para voltar. Mas você já provou pensar quanto tá o preço de uma casa? Tipo, aqui na minha rua, e olha que eu moro no Meier, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar que, digamos assim, a zona norte, né, é uma zona bem desvalorizada, por assim dizer. Aqui na minha rua, uma casa tá valendo R$ 1 milhão. Eu não moro numa rua rica, eu moro numa rua de classe média. E ainda por cima, classe média baixa até certo ponto. Então, tá valendo R$ 1 milhão uma casa. Por aqui, tá 750 mil reais. Um apartamento tá valendo uns 200, 300 mil reais. Como que você compra um apartamento aqui, cara, no Rio? Como que você compra um apartamento no centro? Você não consegue. Você tem que pegar e se mudar pra uma cidade do interior pra você ser, entre aspas, um sucesso. Mas o que eu quero falar pra vocês é assim, tipo, essas cobranças, elas estão muito distantes da gente. Se você for ficar pensando nisso e se cobrando e se sentindo mal por causa disso, você nunca vai conseguir ter felicidade, porque essas são coisas que não estão pra gente tocar. Eu sei que é legal você imaginar que você mora numa casa que você pode fazer tudo o que você quiser, mas aquilo tá tão distante que é melhor simplesmente ignorar que você tem essa possibilidade. Ou ignorar as cobranças, principalmente quando vem da família, porque muitas vezes, como eu disse, a gente é cobrado a ser coisas que a gente nunca vai ser, e aí a gente acaba ficando doente por causa disso, ou muitas vezes arrumar um emprego para ser um sucesso, sendo que isso não quer dizer que você vá ser um sucesso, mas é óbvio que é importante todo mundo ter alguma coisa e ter sua própria autonomia, e o emprego pode te dar autonomia, embora que se eu fosse voltar no tempo e falar para vocês o que eu vivi na época que eu tinha 18 anos, que eu estava fazendo faculdade, eu não recomendaria viver aquilo novamente para ninguém. Aquilo foi a coisa que me fez muito mal. Foi uma época que eu estudava muito, que eu fazia muita coisa, acordava muito cedo, tinha uma rotina escrotamente ridícula e era cobrado o tempo inteiro. E, tipo, ou na época que eu era mais jovem ainda, quando eu tinha 16, 17 anos, eu trabalhava numa locadora, e aí eu acordava 10 horas da manhã, aí depois ficava trabalhando na locadora, depois 6 horas da tarde eu saía da locadora para ir para a escola, ficava das 7 às 11 da noite na escola, voltava para casa às 11h30, meia-noite, ia dormir
dormir pra acordar 10 horas da manhã no outro dia. Muitas pessoas têm essa rotina e acham isso normal, mas isso é uma rotina muito pesada, que não te dá espaço pra você ser feliz ou pra você buscar as coisas pra você. E muitas vezes esse dinheiro não serve muito pra te fazer coisas positivas, só pra você se sentir, entre aspas, um sucesso, sendo que a cobrança sempre vai existir ali, sempre vão desmerecer você de alguma forma. Então eu acho que a gente tem que largar um pouco essas rédeas que a gente tem das nossas famílias, dos pensamentos antigos, pra gente tentar focar em algo pro futuro, que foi o que eu fiz. Eu me mudei de São Paulo, vim para o Rio de Janeiro e aqui eu consigo trabalhar com o YouTube, mesmo que muitas pessoas disseram que eu era burro por estar fazendo isso, que não sei o que, pessoas que estavam com a mente muito atrás. E hoje em dia, olha só para onde fui que eu parei. Eu parei num lugar maravilhoso, eu tenho um salário muito bom e eu tenho um trabalho que eu amo muito fazer e eu sou muito feliz e me considero um sucesso. Não por ter esse trabalho, mas por fazer o que eu gosto e conseguir sobreviver através disso. E esse é o ponto principal desse vídeo. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande